nosso próximo convidado, o doutor Franco Almada, a quem vou dar meu boa tarde para a gente conversar sobre o tema de agora, que é acidentes de trabalho. Mais de 16 mil acidentes de trabalho em 2025. Doutor Franco Almada é advogado trabalhista, sabe tudo desse assunto. Muito boa tarde, meu caro. O número é preocupante, 16 mil. Boa tarde. Oi, Thiago, muito boa tarde, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom, meu querido? Fiquei aqui preocupado com esse número, viu? Pois é, esse número aí, Thiago, eu acredito que é 1,6 mil, tá? 1.600, né? 1.600. 1.600. Então, deixa eu corrigir aqui o número, 1.600. 1.600 é o 1.600 número de morreram por acidente de 1.600 mortes trabalho em por acidente. 2025. Mesmo assim, número importante. Com Então, certeza. vamos lá. O que é que acontece? As empresas não tomam cuidado? Onde é que esses acidentes acontecem, né? Que tipo de trabalho é esse? Construção civil? Estou pensando aqui no que vem à cabeça, né? Os principais fatores que a gente consegue enxergar aqui é a falta de fiscalização efetiva, já que a gente tem poucos auditores do trabalho no país, infelizmente. Tem muito também uma cultura de improviso, né, em vez de uma cultura de prevenção. Muita questão de informalidade, e aí na informalidade não há uma norma de segurança mínima, né, Tiago? E também uma pressão por produtividade, que muitas vezes leva a jornadas excessivas, uso inadequado de equipamentos, a gente consegue enxergar isso. E como você falou, né, quais os setores? A construção civil, que envolve trabalho em altura, máquinas pesadas, a gente consegue visualizar também o transporte rodoviário, né, com altas taxas de acidentes fatais nas estradas, questão de mineração, setor rural, onde há uma grande exposição a ambientes insalubres, equipamentos de alto risco. Então, essas áreas elas vão concentrar tanto a maior parte dos acidentes, quanto a maior parte de mortes graves, né? Uhum. Agora, doutor Bruno, perdão, doutor Franco, é o seguinte, quando com relação a acidentes de trabalho a gente fica muito preocupado, né? O que é que a legislação trabalhista prevê em relação a essa prevenção que o senhor falou, mas também é a responsabilização das empresas. O sujeito morreu, está trabalhando numa empresa, numa obra, sei lá, e acontece, ele morre. Como é que fica a responsabilização da empresa? Bom, a CLT, tanto a CLT quanto as normas regulamentadoras, as NRs, elas vão ali estabelecer que a empresa é responsável por garantir um ambiente de trabalho seguro, por fornecer EPI, por treinar esses empregados. Muitas vezes os EPIs, são os equipamentos de proteção individual, eles são fornecidos, mas não há nenhum treinamento para o uso correto, nem uma fiscalização desse uso, né? E, além disso, a nossa Constituição Federal, ela prevê a responsabilidade do empregador também pelos danos nesses sentidos, né? Então, a legislação ela vai ali proteger o trabalhador e cada vez mais. Eu acho que a gente conversou, você lembra disso, esse ano, sobre alguma atualização da própria NR1, onde até a saúde, né, mental agora, ela vai ser mais reforçada e mais protegida pela legislação. Nós falamos até sobre a questão da comunicação, né? O trabalhador está de folga, fim de semana, mas o chefe fica mandando WhatsApp, né? Ligando, quer dizer, isso mexe também com o emocional, porque você está ali despreocupado, vem alguém conversa sobre trabalho, muitas vezes um problema. Para ser no fim de semana é um problema, né? Nenhum chefe vai falar com você no fim de semana por uma coisa trivial. Exato. A impressão que eu tenho, doutor, por isso que o senhor falou, é de que as empresas querem cumprir, não estou generalizando, lógico, né? Querem cumprir uma obrigação, né? Entrega o equipamento, o EPI, e dá ali uma palestra, mas não fica preocupada realmente com evitar os acidentes e sim em cumprir uma regra, basicamente, né? Como você bem ressalvou, a gente tem que ter o cuidado de não generalizar. Existem empresas, empresários sérios, mas existe ainda muita precarização, muita informalidade, né? Basta a gente, às vezes, sair, né, Tiago, e ver a olho nu quantos trabalhadores trabalham sem uma segurança e com negligência. Aí a gente tem que trazer a responsabilidade também para o trabalhador. Muitas vezes eu visualizo o EPI existindo e o trabalhador sendo relutante até em utilizar esse EPI.
Por exemplo, a gente viu um caso que ganhou até uma certa notoriedade de um trabalhador que estava no caminhão e dormiu ao volante e acabou esmagando o carro da frente, né, ocasionando lá um acidente com vítima fatal. Lógico que a gente não pode apontar, eu não conheço particularmente algumas minúcias do caso concreto, pode ter uma exaustão do trabalhador, mas também pode ser uma negligência do próprio trabalhador. É verdade. Agora, também com relação a isso, doutor, como é que a Justiça do Trabalho tem avaliado e tem se posicionado em casos de acidentes graves ou fatais? E assim, a família tem algum direito, depois que o trabalhador morre, por exemplo, ou um acidente muito grave no trabalho? Pronto, a Justiça do Trabalho tem sido, sim, atenta a essas questões. Agora, uma crítica que eu faço é que ela poderia ser ainda mais rigorosa do ponto de vista de indenizações mais substanciais, né? A gente entende que nenhum dinheiro devolve a vida de ninguém ou compensa essa vida que se perdeu, mas a gente ainda percebe uma certa modéstia da justiça em aplicar uma indenização maior, em olhar mesmo o poste da empresa e aplicar uma sanção de modo que essa empresa que negligencia a saúde do trabalhador pense 2, 3, 10 vezes antes de negligenciar isso, né? E respondendo à segunda pergunta, o trabalhador que sofre um acidente, ele tem, no primeiro momento, né, que se preocupar com a comunicação desse acidente do trabalho, para que seja emitida uma CAT, né? E o trabalhador vai ter, se afastar do trabalho para tratar desse acidente, quando volta, uma estabilidade de 12 meses após o retorno desse trabalho, e quando esse trabalhador, ele infelizmente falece, a família vai ter sim os direitos, tanto às verbas trabalhistas, como verbas previdenciárias, como pensão por morte. Tá, então explica pra gente o que é o CAT, que o senhor falou, um acidente de trabalho que não é fatal. Pronto, qualquer acidente de trabalho, seja ele fatal ou não, é importante que haja a comunicação de acidente do trabalho, que a gente chama da CAT, tá? Muitas vezes a empresa negligencia essa emissão, que ela às vezes entende assim, Tiago, olha, o acidente não foi culpa da empresa. E se não foi culpa da empresa, se eu emitir a CAT, eu estou assumindo uma responsabilidade por esse acidente. Existem acidentes, Tiago, que são considerados acidentes de trabalho porque ocorreram dentro da empresa, mas que não são responsabilidade da empresa. Vamos supor, o trabalhador está trabalhando e escorrega e quebra o braço. A empresa, se a gente não estiver falando de um terreno acidentado ou algo nesse sentido, a empresa não teve responsabilidade. Mas foi sim um acidente de trabalho, tá? Então, nesses casos, até quando não há responsabilidade da empresa, tem que ser emitida a CAT. E por que tem que ser emitida a CAT? Porque existe uma diferença entre o trabalhador quebrar o braço e se afastar com benefício previdenciário não acidentário ou benefício previdenciário acidentário. Qual a diferença disso? Quando é o não acidentário, ele não vai receber o FGTS e quando ele volta, ele não tem estabilidade no emprego. E quando é o acidentário, o tempo que ele estiver afastado pelo INSS, ele tem que receber o FGTS, tem que ser depositado o FGTS na conta dele, e quando ele volta, tem que ter essa estabilidade. Então, a orientação que eu dou, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, é que emita a CAT. Porque se emitir a CAT, a empresa vai ter a oportunidade também de investigar esse acidente e de ver se foi responsabilidade dela ou não esse acidente. Então, a emissão da CAT, ela é necessária no acidente de trabalho, seja com vítima fatal ou não. Estamos conversando com o Dr. Franco Almada, advogado, especialista em direito do trabalho, sobre os casos de acidente no trabalho. Agora, a impressão que temos também, doutor, é que alguns acidentes mais leves, né? Caiu de uma escada, aí só machucou ali a coluna. Às vezes teve uma luxação, ou torceu um pé, aí, quer dizer, essas coisas me parece, é o que a impressão que eu tenho, que não são comunicadas, que fica assim, não, tira um atestado, vai para casa, volta para o trabalho, está tudo certo. Isso é o procedimento correto? Não, o procedimento correto é a emissão da CAT em qualquer acidente de trabalho, tá? E aqui a gente pode até entender também que existe o acidente de percurso. O que é o acidente de percurso? Uma hora antes do início da jornada ou uma hora depois, se esse trabalhador se acidenta, vai ser compreendido como um acidente de trabalho. É aquele acidente, vamos
Vamos supor que o cara saiu de moto lá para casa dele, levou uma queda de moto e se acidentou. É um acidente de trabalho? É. A empresa vai ter responsabilidade sobre esse acidente? Muito provavelmente não, tá? Mas é um acidente de trabalho. Então, até para fins de proteção da própria empresa, é importante que se emita a CAT sempre. Perfeitamente. Doutor Franco Almada, agradeço demais sua atenção, gentilmente nos atende. Mais uma vez, obrigado por esclarecer tantos assuntos aqui, doutor Franco. Eu que agradeço, Thiago, e sempre lhe parabenizando pelos temas relevantes aí que você traz no seu programa. Até a próxima. Obrigado, querido.